Hoje nós vamos falar sobre a imersão Clean Architecture e o curso de Clean Architecture que eu estou preparando. Nós vamos fazer uma sessão de refatoração, onde eu vou fazer um stub para um módulo e simular o lançamento de um erro por esse stub. E aí galera, beleza? Eu estou planejando aqui um evento super legal que vai ser ao vivo, que se chamará Imersão Clean Architecture. Eu já falei sobre esse evento lá no LinkedIn e deu a maior tração, deu mais de 500 likes lá. Então eu já vou dizendo, se você não me segue lá no LinkedIn, entra lá, pode me adicionar que eu adiciono, que eu estou colocando vários posts de desenvolvimento de software, inclusive falando sobre essas questões dos cursos que eu estou preparando. Se você não se inscreveu ainda no The Wise Dev, se inscreve lá também, porque eu vou mandar informação por e-mail sempre que tiver algum curso, algum evento dessa natureza. Então entra lá, www.thewisedev.com.br. Aí você se inscreve na nossa mailing list e ganha também um pôster espetacular da Clean Architecture. Bom, só um pouquinho sobre esse evento da imersão Clean Architecture. A ideia vai ser fazer um evento com 3 lives, de mais ou menos 2 horas cada uma dessas lives. Eu vou dar uma geral na Clean Architecture, com base no livro lá, Clean Architecture mesmo, do Robert Martin. E vou fazer um tour numa aplicação completa que eu estou desenvolvendo. Inclusive a sessão de refatoração que eu vou mostrar para você hoje é sobre essa aplicação, que é uma aplicação simples de anotações, tipo um notepad. E aí no final desse evento, então, eu vou lançar o curso mesmo de 30 horas de Clean Architecture. O curso está ficando espetacular, está super bem editado, tá? Eu estou editando cada uma das aulas, os vídeos estão ficando espetaculares. É um conteúdo inédito, não tem nenhum curso que tem toda essa parte teórica de Clean Architecture e ainda vai ter uma track prática na qual a gente vai desenvolver a API lá do The Wise Dev usando a Clean Architecture. Então, durante esse curso, você vai aprender TDD, você vai aprender arquitetura limpa, você vai aprender a fazer refatoração. E se você não manja de Node e TypeScript, você vai aprender Node e TypeScript também, fazendo uma aplicação espetacular profissionalmente. Então, entra lá na nossa mailing list e fica ligado. Esse curso não será gratuito, obviamente, mas não será caro, tá? Já vou adiantando aí que será bem barato. Na verdade, a primeira turma eu quero dar 50% de desconto. Mas as vagas serão limitadas, não por gatilho, né? Não para fazer vocês correrem lá, mas porque será um curso oficial da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, de extensão, e você vai ganhar um certificado por participar desse curso. Eu estou prevendo que serão mais ou menos umas 125 vagas, então não vai ter muita vaga, né? Pela animação do pessoal com a imersão Clean Architecture, a gente teve mais de 500 likes, e pela participação do pessoal lá no The Wise Dev, a gente tem mais de 1.200 e-mails inscritos na nossa mailing list. Vai ser bem concorrido participar desse curso. Então espero que você fique ligado e entre e faça esse curso. Bom, então chega de propaganda de curso, agora nós vamos para o conteúdo desse vídeo mesmo. Vai ser um vídeo bem hands-on, tá? A gente vai programar mesmo. Eu vou fazer uma refatoração na aplicação que eu estou desenvolvendo. A ideia é a seguinte, né? A gente tem um módulo, certo? Que é o nosso controlador web. Ele recebe uma requisição HTTP e retorna uma resposta HTTP, ou HTTP Response. Então, ao chamar o caso de uso, que simplesmente faz um cadastro do usuário na aplicação, pode acontecer de ser gerada uma exceção, certo? Lá dentro do servidor. Então, que tipo de exceção pode ser essa? Pode ser que deu algum problema na conexão, pode ser que deu algum problema no banco de dados. Então, são exceções que a gente não está esperando. Para as exceções que a gente está esperando, na verdade eu estou usando aquela técnica que eu já expliquei, que é usando o either, eu estou realmente retornando o erro. Então, para os erros que eu conheço, eu retorno. Então, o controlador já espera esses erros, e se eles acontecem, então, a gente retorna esse erro pelo HTTP Response, para quem chamou a API. Agora, se acontece alguma exceção mesmo, então a gente também coloca o erro no body e retorna no HTTP Response. Agora eu vou mostrar para você, do jeito que eu fiz até agora, que é um jeito meio perigoso. Eu vou refatorar esse jeito e vou fazer de uma forma mais segura. Dá uma olhada. Bom, então esse daqui é o nosso aplicativozinho, né? Nossa aplicaçãozinha. Eu chamei de The Wise Pad. Tá? Então é tipo um notepad, bem simples. Então eu não vou ficar falando muito sobre essa aplicação, que eu quero usar ela lá na imersão Clean Architecture. Mas só para você ter uma ideia como é que eu estou desenvolvendo, então eu já dividi aqui o meu folder de código de produção do meu folder de testes. Tá? Então aqui no source folder, né, no código de produção, a gente tem uma pasta com as entidades, tá? Então esse aqui é o meu domínio.
basicamente a gente tem aqui alguns value objects, né? O e-mail, o password e o title são value objects. E duas entidades, né? Que são a nota em si, então é uma nota que vai conter lá texto, e o usuário, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui com mais detalhes. Bom, nas entidades aqui no domínio a gente tem erros do domínio. Por exemplo, se o e-mail for inválido, ou se a senha for inválida, né, o password for inválido, ou se o título for inválido. Tá? Então, essas aqui são as nossas entidades. Depois a gente tem os casos de uso. Tá? Então, os nossos casos de uso são criar uma nota, carregar notas para um determinado usuário, remover uma nota, fazer o sign-in, fazer o sign-up, né, e fazer a atualização de uma nota. Eu estou desenvolvendo aqui o sign-up agora, certo? Na verdade, já desenvolvi esses outros casos de uso. Eu estou desenvolvendo agora o controlador do sign-up. Tá? Então, esse é o caso de uso de sign-up. Ele tem um repositório, então, que é o repositório de usuários, e tem um módulo que criptografa a minha senha, que eu chamei de encoder. Tá? Então, isso aqui é uma interface, né, que depois a gente vai usar uma tecnologia específica para criptografar a senha. Aí o que acontece, né? A lógica é super simples aqui, né, desse caso de uso. Ele tenta criar o usuário, se dá algum pau, né, ou a senha ou o password for inválido, ele retorna isso usando aquele either que eu já ensinei em outro vídeo. Aí aqui embaixo ele tenta achar o usuário no repositório, certo? Se esse usuário já existe no repositório, então eu não vou fazer o sign up dele, certo? Eu retorno new existing user error, certo? É um erro que já existe aquele usuário e não vai cadastrar novamente. Depois disso, então, se o usuário não existe, a gente criptografa a senha, tá? Numa variável aqui, e eu guardo então no repositório o e-mail do usuário com a senha criptografada, certo? E aí eu retorno um write aqui com essa response da adição do usuário na base de dados. Basicamente ele vai retornar o usuário aqui, só que agora ele vai ter um ID, tá? Então na entidade eu não tenho ID, não mexo com ID, certo? São coisas artificiais, digamos, de detalhes de implementação, de tecnologia, né? Isso vai estar lá no banco de dados. Mas no banco de dados, então, ele vai ter um ID e ele vai retornar, então, um usuário aqui com o ID daquele usuário, tá? Então, o que eu estou desenvolvendo agora é o controller, tá? Eu chamei de web controllers aqui, tá? Para simplificar, eu não estou colocando, por exemplo, presentation, adapter. Eu coloquei direto um diretório web controller, que vai conter os meus controladores, tá? Então, eu fiz aqui um sign up controller que implementa, né, o web controller. O web controller é uma interface, certo? Deixa eu mostrar aqui para você. Ela é bem simples, né? Ela simplesmente fala que o meu controlador vai ter que ter um método handle que recebe uma HTTP request e retorna uma promise com um HTTP response. Então, se a gente olhar aqui, o HTTP request tem um body, né, que é do tipo N, então pode ser um erro, ou pode ser um usuário, por exemplo, que ele está retornando. E tem o HTTP response, que tem o código, né, do status, né, desse retorno, e alguma coisa no body, pode conter alguma coisa no body. Tá? E ele tem também, né, como atributo aqui o caso de uso, certo? Que é o sign up. Tá? Então ele vai chamar o caso de uso sign up, certo? Então aqui basicamente ele faz isso, né? Ele faz um perform do caso de uso sign up, passando o e-mail e a senha que vem lá no request. Tá? Se der tudo certo, ele retorna aqui o created, né? Então a gente tem alguns códigos aqui default nesse diretório útil aqui. Eu tenho o HTTP helper, né? Essas paradas aqui eu aprendi tudo com o Manguinho, né? Então aqui o que acontece? Eu tenho um created, né, que ele retorna o status code 201, certo? Que foi criado alguma coisa, certo? E no body vem o dado que foi criado, certo? No caso aqui a gente está criando o usuário, então ele retorna, né, o usuário aqui, certo? Se der algum problema, né, se esse retorno for left quer dizer que foi algum erro que foi retornado e não o usuário em si. A gente vê se é uma instância de existing user error, tá? Porque se for um usuário que já existe, né, o erro que a gente vai retornar é o forbidden, né, que tem o código 403, tá? Que foi uma requisição que foi proibida, certo? Porque ele tentou cadastrar um usuário que já existe. Se for algum outro tipo de erro, por exemplo, a senha é inválida ou o password é inválido, ou sei lá, algum desses caras aí está vazio, ele retorna um bad request, tá?
cujo código é 400, certo? Faltou eu tratar aqui, que eu ainda não implementei, o caso do body, por exemplo, vir vazio aqui, ou seja, a própria requisição estar inválida. Tá? Isso eu ainda não estou tratando. Então eu fui fazendo usando o TDD. Se a gente olhar aqui nos testes, né, eu tenho um teste para o sign-up. Então aqui eu tenho cada um dos tipos de teste, né, para o usuário válido, para o usuário existente, né, que ele vai retornar 403, para o usuário com e-mail inválido, para o usuário com uma senha inválida. E aqui, esse é o caso de teste que eu queria mudar, que eu queria fazer refatoração aqui com vocês. Tá? Então ele deve retornar 500 se um erro aconteceu lá no servidor. Tá? Isso está acontecendo aqui, ó. Né? Então eu gosto de colocar um try catch para envolver toda a lógica aqui do controlador. Se houver alguma exceção em alguma dessas operações, na verdade vai ser aqui no perform, né? Então se lá dentro, por exemplo, der algum problema no banco de dados ou na conexão, ele vem aqui para o catch e retorna um server error. Tá? O server error tem o código de 500. Então basicamente, né, eu quero testar isso daí também, certo? Se em algum lugar for lançada exceção, né, pelo meu caso de uso, eu quero que ele retorne um server error. Tá? Então, do jeito que está agora, não está um jeito legal, né? Eu queria mostrar para vocês. Eu fiz um stub aqui, certo? Só que o stub que eu fiz é meio perigoso, né? Que eu estou mexendo no prototype da classe signup, né? Que é a classe aqui do caso de uso. Então, eu estou mudando, né, a implementação do perform para ele lançar um erro para mim. Tá? Então, qual que é o problema disso, né? O problema é que você mexer com o prototype é muito perigoso, né? Porque, digamos que por algum motivo aqui ele preempta aqui a execução do meu caso de uso, vai executar o sign-up em um outro teste, por exemplo, e aí a implementação então que ele vai usar vai ser essa, certo? Porque ele propaga a implementação que eu mudo aqui no protótipo da classe para os outros objetos, certo? Então isso daqui é uma coisa meio perigosa. Então para mudar isso daqui eu vou fazer um stub de uma forma mais segura. O que eu vou fazer, tá? Do jeito que está agora, o meu sign-up, ele recebe o sign-up controller, né? Ele recebe como parâmetro no construtor, né? Ele injeta aqui, é injetado o caso de uso, tá? Só que o caso de uso que eu estou injetando aqui é o próprio sign-up, certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma interface que vai abstrair todos os casos de uso, porque todos os casos de uso que eu implementei tem esse método handle, certo? Que realiza, né, a operação do caso de uso. Tá? Então eu vou criar uma interface, tá, que representa casos de uso. Então essa interface vai definir o método handle que retorna uma promise. Tá? Desculpa, não é handle não. O handle é do controlador. Tá? No meu caso de uso, na verdade, é o perform. Tá? Então o perform ele recebe uma request, que pode ser de qualquer tipo aqui. No caso do usuário é um user data, mas da nota vai ser um outro tipo. Tá? Então eu vou fazer na interface que recebe um request de qualquer tipo e retorna uma promise de qualquer tipo aqui, certo? Para ser genérico, para cada caso de uso ter um tipo específico que ele retorna. Tá? E com isso o que acontece? Eu consigo implementar então um stub, né, que implementa essa interface e simplesmente lança o erro, certo? Que é o que eu fiz aqui. Só que do jeito que eu fiz aqui, no caso de teste agora, eu estou usando o prototype, então não é uma coisa muito segura. Beleza? Então vamos fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer então é criar... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui o que acontece? A gente está fazendo a injeção de dependência aqui do sign-up controller, tá? No nosso caso de uso, no nosso controlador. Então o controlador recebe aqui, desculpa, o controlador, eu estou aqui que eu estou criando ele, instanciando ele, tá? E passando o sign-up use case, certo? Que é do tipo sign-up. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, vou mudar esse tipo, não vai ser mais o tipo específico sign-up, tá? Vai ser do tipo use case, certo? Vamos colocar aqui use case. Obviamente que vai dar um erro de compilação, a gente está fazendo TDD, a gente quer mesmo que aconteça isso, certo? Então não existe essa interface, tá? Nós vamos criar ela, e eu vou criar ela
aqui no ports do use cases. Eu tenho um diretório aqui que eu estou guardando todas as interfaces que são utilizadas nos casos de uso. Então aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de usecase.ts. Tá? Isso aqui vai ser uma interface cujo nome vai ser usecase. Tá? E aqui a gente tem o método então perform, certo? Na usecase. Esse método recebe um request, tá? Que eu vou colocar de qualquer tipo aqui, e retorna uma promise. Tá? Vou colocar uma promise com qualquer tipo, beleza? Aqui eu tenho que dar um enter, tranquilo. Bom, aí então a gente pode agora importar esse cara aqui, certo? Estou usando aqui o path mappings, né, para ficar os meus imports aqui ficarem mais limpos. Bom, aí o que acontece aqui, ele está achando ruim, né, porque o nosso signup use case na verdade é do tipo signup, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o signup e implementar esse caso de uso, tá? Então, vou lá no signup. Esse aqui é o meu signup. Tá? Eu vou falar que essa classe então implementa a nossa interface use case. Tá? Aí, obviamente, eu tenho que importar esse cara. Tá? Então tá tudo ok, porque eu já tinha um perform aqui, certo? Que recebia um request e retornava uma promise. Tá? Então tá tudo ok aqui a nossa implementação por enquanto, né? Aqui ele ainda está achando ruim. A gente tem que mudar aqui no signup controller, né? Que o construtor do signup controller agora não vai receber. Deixa eu ver aqui, na verdade não é controller. Ele não vai receber mais. O construtor não vai receber mais um signup, mas sim um use case, certo? Vamos mudar aqui. Certo, eu vou importar esse cara. E aqui também, certo? Beleza. Agora eu posso até apagar esse import aqui do signup concreto, certo? Beleza. Por enquanto tá ok. Então agora não está mais reclamando em termos de compilação, tá? E os nossos casos de teste, vamos rodar aqui. Então os casos de teste continuam passando, tá? Tanto os do caso de uso quanto os do controller, certo? Que são esses aqui. E agora a gente vai mudar então esse cara aqui, certo? Eu não vou fazer mais isso daqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um mock então do meu signup, tá? Então assim, ultimamente eu tenho criado a maioria dos dados de teste que eu vou usar nos casos de teste aqui em cima. Tá? Para os casos de teste ficarem mais limpos. Tá? Em alguns locais eu faço diferente, eu crio o dado de teste no próprio caso de teste. Tá? Mas aqui eu estou achando mais clean, né? Deixar todos os dados de teste lá em cima e utilizá-los dentro dos casos de teste. Tá? Então, para seguir esse modelo, o que eu vou fazer? Eu vou implementar um stub aqui. Tá? Eu vou chamar ele de signup use case stub, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar que ele chama error throwing, tá? Error throwing signup use case stub, tá? Porque daí fica bem claro o que esse stub está fazendo, né? Ele vai ser um stub que lança exceção, certo? Então esse cara aqui, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro eu vou ter que implementar esse stub, né? Uma classe, certo? Vou colocar aqui, ó, class. Eu vou chamar de error throwing signup use case stub, certo? Então ele vai implementar, né, o nosso use case, certo? Beleza. Então aqui ele está reclamando porque a gente não implementa os métodos e também porque eu não estou utilizando ele ainda, né? Vou colocar aqui, vou falar que esse cara aqui é desse tipo, tá? E aqui eu vou ter que implementar então
o nosso método, que é o perform, certo? O perform recebe, então, um request aqui. No caso do sign up use case, ele recebe um user data, tá? Então vou colocar aqui request user data, e ele retorna então uma promise, tá? Aqui eu vou colocar uma promise, pode ser void aqui, tá? Porque a nossa implementação aqui eu não preciso retornar nada, porque eu vou lançar um erro, tá? E aqui simplesmente eu pego e lanço o erro, tá? Que é um stub, né? Então aqui a gente vai usar esse cara, tá? Obviamente vai dar pau aqui, ele está rodando o teste porque eu estou em watch. Então vou usar esse stub aqui embaixo, certo? Vou apagar isso daqui, né? Porque eu estava salvando a implementação original, mudando a implementação e retornando a implementação original aqui embaixo. Um negócio meio perigoso, né? Então na verdade aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou construir o meu controlador com o mock, certo? Então quando ele for chamar o perform, ele vai chamar o perform que lança o erro, então eu sei que ele vai lançar o erro, certo? E eu estou esperando que quando ele lançar o erro, né, o meu controlador vai retornar um 500, certo? Vai retornar um HTTP response com status code 500, né? E a instância aqui do body vai ser do tipo erro, tá? Vamos salvar isso daqui, ele vai rodar o teste. E falhou. Por que ele falhou? Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, claro, né? A gente não está instanciando aqui, né? Então, esse cara aqui, né? Eu vou colocar new error from sign up use case stub, certo? Vou salvar. Beleza, passou, tá? Então a gente fez a refatoração, né? O nosso caso de teste aqui, acho que está bem clean também, né? A gente dá para entender exatamente o que está acontecendo. Antes de terminar, eu queria te falar uma coisa, né? Do meu estilo de TDD, tá? O que acontece, pessoal? Tem muita gente que faz o TDD, que a gente chama o TDD do estilo Londres, tá? Se eu olhar aqui para o meu controlador, o que acontece, né? O controlador chama o caso de uso. Tem muita gente que prefere fazer o quê? Sempre fazer um stub do caso de uso, tá? O que acontece? Como eu vim construindo essa aplicação lá do domínio, tá? Eu fiz o domínio, fiz as classes de domínio, depois eu fiz os casos de uso. Quando eu fui testar os casos de uso, eu usei a implementação do meu domínio. Eu não fiquei fazendo stub do domínio, tá? Esse é o estilo de TDD original do Kentback, certo? É o TDD que se chama clássico, classicista ou de Detroit, tá? A gente só moca um comportamento que é estranho, que é difícil, né, de realizar da forma natural, ou um comportamento que demora muito, por exemplo, mandar um e-mail, alguma coisa desse tipo, tá? Então, do jeito que a gente está fazendo aqui, tá? Do jeito que eu tô usando o TDD, eu uso os próprios objetos originais, eu não fico mocando tudo, tá? Aí você vai falar para mim, isso não é teste de unidade. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Na verdade, teste de unidade é uma coisa que não é muito bem definida, tá? Eu posso falar que isso daqui é um teste de unidade, certo? Mesmo ele chamando o caso de uso chamando o domínio. Porque eu só estou testando uma funcionalidade. Estou testando a funcionalidade do controlador, certo? Óbvio, eu estou usando os objetos implementados mesmo, do caso de uso e do domínio, tá? Por quê? Porque como a implementação aqui ela é rápida, né? A execução é rápida, eu não preciso ficar mocando, certo? Eu posso usar o original. O que acontece? O que eu faço aqui? Quando eu estou testando o domínio, por exemplo, os tipos de erro relacionados, por exemplo, com e-mail inválido, ali eu testo todos os tipos de e-mail inválido, certo? Agora, quando eu vou fazer o caso de uso, eu só testo um e-mail inválido para ver se o meu caso de uso se comporta da forma correta quando um e-mail é inválido. Não preciso testar todos os e-mails inválidos. Repara que a gente vai fazendo um teste incremental, eu não faço repetição de teste. Por exemplo, aqui eu não estou testando todos os e-mails inválidos, estou testando um e-mail inválido só, tá? E para isso eu estou usando o Builder lá, que eu já expliquei num outro vídeo. Beleza? Então, o nosso curso, tá, é desse jeito, né? Eu estou usando o TDD clássico, tá? Que é lá o do Kentback, tá? Eu vou colocar o link para vocês de uma palestra
que me abriu os olhos, né, para que de fato, né, o TDD clássico para mim parece melhor, né, do que o TDD de Londres, porque o TDD de Londres, o que acontece? Você amarra muito os seus testes à sua implementação, porque no teste, quando você fica mocando, você fala como que o objeto se comunica, né, o objeto que você está mocando. Então você acaba ditando a implementação no próprio teste. Aqui não, aqui o que a gente fala? A gente está testando o comportamento em si, não estou falando como que o controlador tem que se comportar, né? Como que ele se comunica com o caso de uso, quais são os parâmetros que ele manda, quais são os métodos que ele chama. Não, eu só estou falando o seguinte, ó, eu estou mandando um e-mail inválido aqui, como é que você vai se comportar quando eu mandar um e-mail inválido? Ou como mandar uma senha inválida, certo? Então, para mim, fica muito mais simples, né? A gente realmente utilizar os objetos que a gente já tem implementados, do que ficar mocando, né, com uma espécie de fetiche de teste de unidade, que eu acho que não é muito saudável. Beleza? Mas claro, né, pessoal, isso aqui vai do estilo, né, da pessoa, do desenvolvedor. Tá? Parece-me melhor o TDD clássico, né, mas tem gente que prefere fazer teste de unidade aqui e mocar tudo. Né? O que eu faço? Eu moco os comportamentos mais complicados. Né? Por exemplo, como é que eu vou fazer para o meu servidor, né, para o meu caso de uso, lançar uma exceção, certo? Isso é uma coisa que é inesperada. Então, esse tipo de comportamento eu simulo utilizando um stub, certo? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham curtido aí essa sessão hands-on aí de refactoring. E acho que vocês tiveram um gostinho aí de como que são os cursos aqui, a parte, as tracks, né, práticas, né? Então, são realmente mão na massa. Tá? A gente vai refatorando. Sempre que eu vejo uma coisa que dá para melhorar, eu vou e refatoro. E essa é a forma que a gente tem que desenvolver mesmo, né, pessoal? Sempre refatorando quando você encontra alguma coisa que dá para ser melhor, dá para ser mais segura. Essa eu acredito que seja a melhor forma de desenvolver software. Uma coisa orgânica mesmo, que sempre está mudando e sempre está melhorando. Né? E os testes nos ajudam a fazer a refatoração, porque sempre que a gente altera alguma coisa, a gente roda os testes de novo, para ver se não quebrou alguma coisa que estava funcionando anteriormente. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.